E aí, professor César? E aí, professor Lucas, tudo bom, cara? Tudo. Vamos lá? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ajudar os meninos aí nessa prova nesse fim de semana? Eu acho que com certeza, acho que eles merecem. Eles merecem. Nesse contexto. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor César, professor Lucas, aqui da Rede Objetivo. Somos professores de Física e vamos dar algumas dicas para a prova desse final de semana do Enem, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, especificamente na Física. A melhor disciplina, né, professor? A mais fácil das exatas, né, professor? Com certeza, acho que é a prova mais fácil. A prova mais fácil, conceitual, tranquila de se resolver, né, professor? Sempre. 15 questões, mamão com açúcar, como diria outro. Ora, eu acho que até menos. Mesmo. Se a química não pegar uma. É verdade. Bom, galera, de modo geral, o Enem ele é dividido em 4 áreas de conhecimento, né, sendo que Ciências da Natureza faz parte de uma delas. Na matriz do Enem, cada área de conhecimento tem 8 competências. Exatamente. E 30 habilidades. No caso específico da Física, nós temos em média 12, 13 habilidades, contando com a parte interdisciplinar com Química e Biologia. Exatamente. Né? Umas Então a 13. ideia aqui, pessoal, eu e do Lucas, é justamente trocar com vocês ideias das principais habilidades que caem na prova. Pelo menos depois de 10 anos de Enem, já dá para saber. Tô com isso também. E aí, Lucas, o que você tem aí para comentar com os meninos? Eu acho que, César, acho que seria interessante começar falando da primeira competência. Sim, com Eu acho que a certeza. primeira competência acho que atende bastante coisa já das ciências naturais, que trata do processo de desenvolvimento econômico, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que está muito vinculada ao dia a dia da gente e principalmente do estudante, né? Que vai fazer aquela prova domingo. Sim. E tem esse medo do Enem, tá um tanto nervoso, não sei porquê. Pois é. Aí nessa competência 1, a primeira habilidade, galera, H1, reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Bom, é a parte relativa a ondas estudada durante todo o ensino médio. E, com certeza, é uma das habilidades que mais cai na prova. Com certeza, a ondulatória está aí Você batendo muito. Dependendo da prova, você pode ter até 3 ou 4 questões desse tema. Porque, além de envolver tudo de ondas, ainda tem uma parte inicial de ótica, né, Lucas? Isso. A parte de luz, reflexão e refração, que faz parte dessa habilidade. César, assim, eu aposto muito, assim, sempre que dos fenômenos ondulatórios, os 4 que eu julgo principais reflexão, refração, polarização e difração. Eu acho que levar essas informações domingo, eu acho que vai ser de grande valia. Com certeza. Algum comentário, assim, sobre, pela sua experiência, reflexão, refração, polarização e difração? Como é que tem que se comportado na prova? E o que você espera para domingo? Então, pelo menos os últimos exames têm mostrado para nós que a parte de refração de ondas e refração da luz, lei de Snell, é um assunto bem recorrente. Com certeza, lei de Snell aí, os índices de refração. A mudança de velocidade da luz ao passar de um meio para o outro, o aluno saber que a frequência da onda não pode variar quando ela troca de meio, isso é importante, resolve metade do problema. Você Com concorda? certeza, eu concordo legal com o senhor. Acho que falar de luz, lembrar que ela, por definição, é uma onda eletromagnética. Então, dos 4 fenômenos que eu citei, né? Uhum. Lembrar que a polarização só atende a ela, né? Sim. Então, a onda eletromagnética vai ter aí, diferente da mecânica, a polarização como um fenômeno a mais. Sim. A questão dos óculos polarizadores, Tá na moda, né? espelhos polarizadores, a questão da filtragem da onda eletromagnética, é uma questão que geralmente sempre cobra, né? A questão do óculos escuro. E faz parte do nosso cotidiano. Uhum. Você está vendo que, como a competência justamente trata da parte econômica, você vê as pessoas sempre optando por óculos de sol, geralmente muito mais em conta, fugindo das óticas, e aí acabam que
trocam o barato por caro, né? Porque acaba prejudicando a vista, né? Sim. Em relação a isso, até o comércio em geral, as vitrines, para ser mais chamativas, colocam vidros polarizados para que não ocorra reflexão e, digamos, tire a beleza da vitrine, né? Para que a pessoa olhe para o interior da loja e consiga ver tudo que está exposto lá dentro, né? Isso é interessante também. Pode ser uma questão, né? Quem sabe? Esperamos. Espero que tudo que seja debatido aqui esteja lá domingo. Então, pessoal, dentro da habilidade 1, no estudo de ondulatória, é bom dar uma revisada sobre a relação fundamental da ondulatória, as propriedades de reflexão, refração de onda, difração. Importante lembrar que na difração a onda contorna um obstáculo, atravessa uma fenda e que o comprimento de onda tem que ser das mesmas dimensões desse obstáculo. A questão do AM e do FM. Exato. Verdade. Então aí, vale lembrar, já que a gente citou a ideia da frequência, né? Então, quanto menor for a frequência, maior a chance de sofrer difração. Exatamente, que é a questão do AM, porque aqui tem um alcance maior. O comprimento de onda dele. Eu acho que de competência 1 tá bom, né, César? Eu acredito que... Acho que já temos dicas. Então, só mais um detalhe. Então tá ótimo. Mais um detalhe importante, o efeito Doppler, a gente exige nele. É verdade. Que geralmente não cai assim com tanta frequência, cai uma vez sim, uma vez não, aí cai de novo. Como não caiu da vez passada, então podemos apostar numa questão aí de efeito Doppler. E para quem está em casa pensando, poxa, o que é efeito Doppler, ou já ouviu falar em algum exame que um familiar fez, é a ligeira sensação que a gente tem de quando a ambulância passa pela gente, daquele maior incômodo, né, do barulho formado, quando na verdade nunca houve um aumento da intensidade sonora. Sim, foi só uma variação de frequência. Exatamente. Então, galera, efeito Doppler, variação de frequência. Vale a pena dar uma última olhadinha, sem muito se preocupar com a matemática. Com certeza. Então, Cezão, a gente seguindo aí. Sim, agora sim, podemos caminhar mais um pouco. Então vamos para a competência 2. Competência 2. Ela que vai tratar de identificar e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Ela que, para mim, é a cara do terceiro ano. Com certeza. Das competências, ao meu ver, ela é a que mais briga com o terceiro ano, assim. Briga não, melhor, abraça. Abraça. Que vai tratar da parte de circuitos, vai tratar da parte... Habilidade 5, né, que é justamente o aluno ter a capacidade de observar um circuito, ver como é que funciona, as ligações em série, em paralelo, dimensionar o circuito como todo, funcionamento de amperímetro, voltímetro, como você falou. É um terço de todo o terceiro ano, a parte de eletrodinâmica. Lei de Ohm, potência e consumo de energia elétrica, associação de resistores. Você citou aí o amperímetro e o voltímetro. Vale a pena também lembrar do instrumento galvanômetro, né? Sim. E, se possível, você que está em casa, dá uma checada no que é ponte de Wheatstone. Dos Enems que eu fiz, de 2010 para cá, sempre tem uma questão de ponte de Wheatstone, né? Sim. Das resistências paralelas serem equivalentes. É a questão do equilíbrio da ponte, né? Não passar corrente no galvanômetro, aí poder usar aquele produto cruzado das resistências. Acho que falar de dimensões de circuito. César, vinculado a esse contexto de uso cotidiano de eletricidade, em diferentes contextos, eu acho que temos que falar também sobre gasto de energia. Com certeza. Afinal, uma temática recente que é recorrente no Brasil, desse aumento e queda de energia. Aí quando vai ver, a conta de luz geralmente está sempre mais cara. E aí, a conta de luz. Lembrar que o gasto financeiro que a gente vai ter, vai estar sempre vinculado à energia consumida e à tarifa da companhia. Que outra dica você falaria mais sobre gasto? O que você espera lá desse texto que agora, já que a prova de interpretação de texto foi domingo passado, a gente tem que interpretar um novo formato de texto, que é a conta de luz. Então, uma coisa que, pelo menos a gente trabalhou bastante com os terceiros anos, a questão de consumo de energia elétrica, a física de funcionamento de um chuveiro, quais os fatores que determinam
esse consumo de energia, a potência do aparelho, quanto maior o número de watts que ele possuir, mais ele vai consumir. A questão do tempo de funcionamento também é importante. Quanto mais tempo o aparelho estiver ligado, mais ele consome. E no caso, o custo desse consumo vai ser então a energia consumida no período, numa unidade prática chamada quilowatt-hora, e o preço desse quilowatt-hora. Isso seria o valor absoluto de que se paga na conta. Mas aí vamos lembrar que o governo taxa, e quanto mais se consome, mais se paga. E como você mencionou, Lucas, a questão da crise hídrica que o país está até vivendo então, com nossos reservatórios hídricos cada vez mais baixos, para diminuir mais ainda o consumo de energia elétrica, o governo coloca cada mais taxas em cima. Aí temos agora aí as faixas laranja, vermelha. Então, pode ser uma questão até interdisciplinar com matemática, envolvendo a questão de taxas, talvez de juros, porcentagens, coisas do tipo. Uma última dica é que a gente tem que lembrar sempre que quando a gente fala de consumo de energia, como a gente fala e a energia consumida pressupõe tempo, o tempo mensal é sempre 30 dias. Nunca esquecer que o tempo é 30 dias, tá bom? Isso. E também lembrar a todos, né, que vou fazer uma última revisão, dá uma olhada lá como é que cada aparelho de medida funciona, como tem que ser ligado, amperímetro, o nome já está dizendo, vai medir a intensidade da corrente, tem que ser ligado em série, no caso ideal a resistência interna dele tem que ser nula, o voltímetro ligado em paralelo, com resistência infinita, de vários mega-ohm, se possível, né? A questão do galvanômetro, como o Lucas mostrou, o pai de todos os aparelhos elétricos, né? O galvanômetro, lembrar que ele tem uma pequena restrição, só mede correntes baixas, né? De miliamperes. Enfim, pessoal, é isso. Então, a parte aí da competência 2, a habilidade 5, abrange aí 1/3 do terceiro ano, juntamente com a habilidade 6 também, que é a questão de saber relacionar informações presentes em manuais de funcionamento de aparelhos elétricos, mecânicos, térmicos. Eu acho que é muito isso que você falou, César. Acho que quanto maior a potência, mais ele consome. Lembrar do chuveiro elétrico, né? Nessa época que tá lá, aparenta tá mais frio, mas optar, já que quer economizar energia, optar colocar a chave pro verão e diminuir o fluxo de água. Ou no morno, né? Porque as pessoas que quer tomar um banho de manhã, gelado, tá gelado, aí vai lá e liga, puf, quente. Aí elas colocam lá no inverno. E aí... a potência vai lá pra cima. Aí esquenta demais, aí abre mais, aí vai subindo tanto a conta de energia quanto a conta de água, é verdade. Tudo está interrelacionado. Então vamos para qual a próxima agora, César? Competência 3? Competência 3. Competência 3. Ela que vai tratar do que, Cezinha, para nós aí? Então, associar intervenções que resultam em degradação na conservação ambiental e processos produtivos e sociais e aí instrumentos ou ações científico-tecnológicas. Então, a questão ambiental, eu acredito, Lucas, que esteja aí envolvido até na conservação da energia. E também é um dos principais temas da ciência como um todo. Sem dúvida, acho que a conservação da energia, como essa concepção foi formulada, ou o conceito chegou até nós e foi difundido, ajudou muita coisa, não ajudou não? Sim, sim. Então, acho que nela trata a habilidade 8, né? Que vai buscar identificar as etapas e processos de obtenção, transformação, utilização, reciclagem dos recursos naturais, energéticos ou matéria-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos nele envolvidos. E aí, César, quando eu falo de conservação de energia, para mim vem, claro, duas coisas. Para mim vem a roda d'água. Sim. Que eu acho que é muito... princípio da hidrelétrica. E vem para mim também a cachoeira. Cachoeira. Lá do fermento do Joule. Uhum. E aí, assim, como é que geralmente trata essa parte de energia? Porque a energia vai estar lá medida em joules, mas medida em calorias. O que, para o estudante, convida um pouco de termodinâmica vinculada a essa área. Uhum. Então,
Como é que tem caído na prova? Assim, que você viu o padrão? Foi mais volcado à energia mecânica ou mais para energia térmica? Porque a energia elétrica, basicamente, ela vai estar de um modo gritante na competência anterior. Exatamente. Então, energia é mais térmico ou é mais mecânico ou é um equilíbrio dos dois aí, ao seu ver? Então, pelo grau de importância e o tempo que se usa para falar dessas energias no ensino médio, a energia mecânica ela está, digamos, uma prateleira acima da energia térmica. Claro que dentro do seu contexto. Então, é importante o estudante lembrar que no universo a energia se conserva. O que pode acontecer é dela transitar nas suas diversas modalidades. Então, aproveitando a queda d'água, você pode então transformar energia potencial em energia cinética. Essa energia cinética pode ser transformada em energia eletromagnética ou em energia térmica. Quando o princípio da conservação é aplicado à energia térmica, vem muito aqueles princípios da troca de calor, que o corpo quente fornece calor para o corpo frio, até que o sistema entre então em equilíbrio térmico. Daquela Exatamente. Então o aluno tem que, nesse momento, lembrar quando o calor é sensível, quando o calor é latente, né? Mistura de gelo e água é uma grande possibilidade. Instrumentos de medida aí já bota um calorímetro. Põe um calorímetro, um termômetro. Aí pode pedir uma mudança de escala termométrica, de Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin. Então, assim, tem muita coisa interligada nesse tema e acredito, como se trata de lei de conservação, é uma das mais importantes da prova, que não é apenas aplicada à física, mas à química e à biologia. Verdade, eu acho que essa parte energética, né, dos processos biológicos e químicos acaba que influenciando ou pegando um pouco dos ciclos, né, que vem em biologia, né, dos ciclos do nitrogênio, ciclos do gás carbônico, voltados para essa parte de um olhar a mais, né, para a ecologia, né? O Enem tem esse vínculo com a prática, com a matriz energia, e ele sempre dá um olhar gigantesco assim para a natureza, né? Uhum. Então a gente tem sempre que buscar aí atender ao social, né? Uhum. Então se é aproveitamento energético, não pode esquecer, já que a gente olha para a parte biológica e química, os novos combustíveis. Sim. Acho que novos combustíveis grita bastante, tanto na perspectiva da física, para tratar de energia elétrica, térmica, e vai gritar também lá na prova da outra disciplina, sem dúvida. Sem dúvida. Não sabemos se, por exemplo, temas da COP26, que aconteceu recentemente, será abordado nesse primeiro momento. Acredito que não, porque as questões foram elaboradas há algum tempo atrás. Mas é bom o aluno se atentar, por exemplo, à questão desses novos combustíveis, a questão dos combustíveis fósseis, a questão do carro elétrico, que futuramente vai substituir os carros a combustão, né? A busca de novos materiais que componham baterias mais duráveis. Então, são temas propícios para a prova. Está completando aí da COP26. Eu pensei até que era o possível tema da redação. Pois é, mas infelizmente, como a prova é elaborada há muito tempo antes... Né, eu fiquei pensando, vai que cai. Por exemplo, não teve nenhuma questão de Covid. Não teve. Eu fico pensando, né, no meu tempo do Enem falava sempre assim, fique de olho no jornal ao longo do ano. Um dos temas do jornal é o tema da redação. Covid, assim, na prova de humanas, geografia, né? Agora, talvez, vai lá, pode cair em biologia, a gente não sabe, né? Seguindo, nós vamos para qual habilidade ou continuamos na competência 3 aí, Cezão? Bom, Lucas, agora a gente vai para a habilidade 12, dentro da competência 6 ainda. Ainda falar lá dos impactos ambientais decorrentes das atividades sociais e econômicas, considerando interesses contraditórios. Você falou que a roda d'água é o avô ou o pai da usina hidrelétrica. Exatamente. E aí esses impactos, porque se a gente for pensar em usina hidrelétrica, ela não é tão legal como o povo na hora de se construir uma. O problema é que a usina hidrelétrica ela vai ter que alagar uma região enorme, né?
e vai mexer em todo o ecossistema local. Fauna, flora, Exato. população. Então você acaba afetando muitos aspectos, né, ecológicos nesse sentido. Então a hidrelétrica tem o seu lado positivo, que, digamos, é uma energia até barata, vamos dizer assim, porém com vários aspectos negativos, dentre eles a degradação do ambiente. E quando a gente fala em degradação, não podemos esquecer da velha e boa entropia. Velha e boa entropia. Eu acho que, falar da entropia, acho que, sempre pegando o conceito, né, que tudo tende de algo organizado para algo em desordem, Cezão. Como é que você avalia isso lá na prova? Então, a entropia é um conceito bem abstrato, difícil de ser abordado no ensino médio, mas o estudante que está fazendo a última revisão, ele deve ficar atento que, à medida que um sistema natural evolui, a quantidade de energia disponível se torna cada vez menor, que é o chamado princípio da degradação, né? E aí, a partir desta quantidade cada vez mais limitada de energia, você tem um aumento natural da entropia, né? Até a gente comenta muitas das vezes que o universo, quando acabar, vai acabar em caos total, né? É verdade. A entropia lá no final. A entropia, ela me recorda um pouco da graduação, da época da faculdade, que o professor falava que a entropia há de vencer, mas continuarei lutando. Então ela vai estar sempre lá, né, Cezinha? Sempre lá. E então, aí, Lucas, como o nosso tempo está se esgotando... Eu ia falar isso, conduzindo para esse final dessas dicas, eu ia fazer uma pergunta, César, que eu acho que deve ser muito pontual assim, para os alunos. Eu acho que a gente tratou de ondulatória, a gente passou pelo eletromagnetismo. Eletromagnetismo. A gente... Comentou de termodinâmica. Comentou de mecânica. Sim. Mas tem uma competência e uma habilidade que a gente não pode deixar de comentar, que também é uma das mais frequentes na prova, que é a competência 6 e a habilidade 20, que praticamente abrange toda a mecânica, que é justamente caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. E aí, Lucas, isso aí envolve o quê, meu amigo? O movimento, né? De um modo geral, desde o mundo micro até o macro. Eu acho legal porque, nesse momento, se é para tratar dos efeitos de movimento, vai cair aquela questão de gráfico, né? E aquela questão que para mim, vi muita gente comentar que tinha errado, sei lá, de como que é o gráfico de um corpo que está em queda, César. Aí... Um corpo que está em queda é cair com a ação da gravidade. Que gráfico tem que ser, César? Tem que falar. Qual é o gráfico? Perdão, eu me perdi. Qual é o gráfico que a gente vai lembrar quando tiver um corpo em queda? Porque o gráfico da velocidade. Comente um pouco para esses minutinhos finais que temos. Pessoal, um dos gráficos cinemáticos mais importantes que temos é o gráfico da velocidade. Esse gráfico, ele te dá todas as características do movimento. Se você determinar uma certa área no gráfico, você vai estar calculando a distância que a partícula está percorrendo. Se você calcular a inclinação do gráfico, você vai estar achando a aceleração do movimento. Então, o gráfico da velocidade te diz tudo sobre o movimento. Pronto. Eu acho que, para a gente encerrar, César, um último detalhe. Dos nossos conteúdos vinculados à física, como o senhor bem citou, né? Se não tiver dentro da nossa prova, pode ter certeza que pelo menos uma questão vai estar dentro da prova de matemática. Com certeza, é verdade. Então, eu acho que a gente encerra por aqui bem. Obrigado assim, para quem estiver nos assistindo e agradecer a oportunidade, professor César. Professor Lucas, valeu. Muito obrigado. Eu desejo a todos que vão fazer a prova no final de semana muito sucesso, né? Boa sorte, né? Apesar que conhecimento não é sorte, né? Mas enfim, é preparo e tenham tranquilidade. Confie no conhecimento adquirido, né? Que nós vamos estar de longe fazendo pensamento positivo. Galera, aquele abraço, valeu e até a próxima. Galera, faço minhas as palavras do César, boa sorte, por assim dizer, domingo. E vamos com sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Aquela prova e vai dar tudo certo. Isso, valeu, até mais, valeu.